Tem perguntas ou dúvidas? Observações? Eu queria saber só se, como é que é isso de você perguntar sobre essa casa que inaugurou a aula de hoje e dizer que a casa tinha sido demolida. Ah, é um clássico. É recorrente? Sim. Os projetos não existem mais? É um clássico. É um clássico. Eu acho que por duas causas. Depois quero saber também o Guilherme o que acha. Eu acho por duas razões. Uma primeira tem a ver com as casas. O Paulo tem uma relação esquisita com as casas. Eu dediquei uma aula às casas. Eu acho que a produção de casas do Paulo é top nível. Mas o Paulo tem uma relação esquisita, porque é a casa burguesa e tudo isso. Um pouco de vergonha de arquiteto de esquerda que faz casas burguesas, etc. Mas acho que esse não é o tema fundamental. Nesse caso, o tema fundamental para mim é que o Paulo, com a idade que tem um medo de descobrir que a casa foi modificada, foi... Então, prefere não saber e pensar que não existe mais de que descobrir que tem um puxadinho na cobertura. Olha, eu falei para o Paulo, ele me falou que está demolida. Eu tinha encontrado no escritório dele, uma gaveta, uma planta com a localização da casa. Uma planta mal feita, meia ruim, mas tinha encontrado. Então, tentei em Google Maps de encontrar a localização da casa para ver se estava lá. Mas era um mapa mal feito, ou eu errei, eu não encontrei nada. Então, e foi só o ano passado que eu encontrei no escritório do Paulo algumas fotos recentes da casa. Então, eu estava lá, a secretária do Paulo estava lá, e eu perguntei, mas que é isso? Não está demolida? Não está demolida. A senhora escreveu para o Paulo, queria que alguém publicasse essa casa. Tudo bem, me dá o contato. Eu falo para o Paulo, Paulo, mas então, a casa não está demolida. Como não? Está demolida. Mas Paulo, não, mas foi... A filha construiu na cobertura um predinho amarelo. Tudo bem. Eu fui lá, não tem. Então, voltei, Paulo, olha, mostrei para ele as fotos, olha, está bonita, está perfeita. Que bom, que bom. E ficou feliz. 6 meses depois, não, acho que eles construíram uma coisa, está totalmente... Não, mas Paulo, já te mostrei as fotos. Que bom, que bonita. Então, ele, acho que de verdade ele tem medo de descobrir que alguém estragou. Eu acho. Que ainda mais do que o problema da casa. É o tema e é compreensível. É compreensível. É uma parte dele. Não sei se você está de acordo. Eu estou, não. Eu queria só completar em relação a isso. Primeiro dizer que é uma sorte que tenha parecido o pesquisador com ímpeto de detetive. É preciso quando fala. Ele não acredita no Paulo. Óbvio. Isso é fundamental. Eu não só já escrevi sobre ele, e etc., mas também trabalhei com ele como estudante no escritório e depois como um dos sócios do Metro, com o qual o Paulo trabalhou. E é engraçado que a gente vê, todo mundo que trabalha com o Paulo conversa e sabe o básico, quando você trabalha com ele em projeto, é saber que é uma relação de paranoia, mais ou menos assim, porque na hora do projeto, quem age como se literalmente, com quem faz o que era para fazer, sempre erra. Ele está fazendo um projeto e está querendo interlocutor. O interlocutor não pode se colocar na posição óbvia. Ele te induz a você dar uma resposta sobre alguma coisa, mas não é a resposta que tinha que ser. Então, se você concorda com aquilo, aí está tudo errado. Sim, é um clássico. Então, conversar com ele em projeto ainda mais supõe níveis de teatro no bom sentido, né? Sim. Muito elevados. Assim, sim, sim. É verdade. Eu nunca trabalhei com o Paulo e é uma minha peculiaridade. Acho que sou no sentido de que eu estou com uma relação diferente de que você com o Paulo. Eu estou
digamos, em frente do Paulo. Você está um pouco em frente, um pouco do lado. É uma posição diferente, é a nossa vida que nos coloca numa posição um pouco diferente em relação ao Paulo. Mas uma vez, estava no escritório do Paulo estava fazendo um projeto, estava desenhando uma planta e me perguntou, quero saber o que você acha. Bonito. Não, fica aí meia hora, depois quero saber as suas críticas. Tudo bem. Então, fiquei lá, dei uma olhada e voltei. Paulo, muito bem, mas eu que faria assim, poderia... é muito interessante, mas... E, claro que ele tinha razão, é óbvio. Eu nem faço projetos, então, não tenho escritório, então, com certeza ele tinha razão. Aquela experiência foi interessante para ver o Paulo em ação, digamos, as razões. Mas, pelo que eu vejo, a figura que tem uma relação diferente, ou seja, que o Paulo escuta com respeito religioso, é um engenheiro. Se ele respeita, a ele sim, porque aí se falam de coisas objetivas, que depois na cabeça do Paulo objetivas são programáticas também. Mas tipo, o Rui é uma graça ver eles discutirem, porque em uma fração de segundo eles já estão pensando na solução técnica, sabem que 15 metros de balanço com aquele pilar pode ser, ou é demais, e aí sim, com o Paulo funciona uma troca de outro tipo. Com o arquiteto deve ser muito complicado. Sim. Imagina, sim, pelo que eu vejo, sim. Sim. Deixa eu voltar um pouco do tema da aula passada. Sim. Você falou da Praça Patriarca, né? Sim. Até uma pergunta muito simples. Eu queria saber assim, eu, passando por lá, eu observei que é uma praça que não tem nenhum banco para se sentar. Sim. Isso não vai um pouco... primeiro, eu acho que é uma coisa muito estranha, assim, não só nessa praça, como em outras aqui em São Paulo. Sim. Eu vejo um pouco esse tipo de coisa. Sim, é um clássico. Então, no lugar da praça ser um lugar para as pessoas ficarem, é um lugar só de passagem. Eu pergunto assim, na participação do arquiteto ali, existe ele fica limitado só mesmo naquela cobertura, ou, por exemplo, ele não tem nenhum poder de intervenção desse tipo de coisa? Olha, eu não sei te dar uma resposta, mas já que o Guilherme pode dar, porque estava no escritório do Paulo naquela época. Então, eu deixo a palavra a ele, mas só, pelo que eu sei... Então, todos os cliques que eu vi... Então, o Paulo não fez só a cobertura, a primeira coisa. Tinha que ser feita aquela cobertura do viaduto que não foi feita, mas na praça ele mudou a posição da escultura e refez totalmente a pavimentação. Então, não deixou a praça como que era, colocando apenas o portal. Fez mais coisas. Mas eu nunca, em croquis dele, para aquele projeto, vi desenhos de bancos. Então, eu não sei se simplesmente não era uma dos pedidos dos clientes, disso não faço ideia. Não sei se você sabe, eu não sei. Uma pergunta, na Praça São Marcos tem banco? Não. Não. É verdade. Mas na maioria nos campos de Veneza tem. É a única... Seria uma escala mais parecida. Sim, em geral. Não, é verdade que em São Paulo é estranho a falta de bancos. Para mim, europeu... Como? É provável, sim. Mas eu não sei se teve um debate entre ele e os clientes que ele queria colocar, eles não quiseram, ou não foi um pedido, ou o Paulo que não pensou, eu não sei. Sinceramente, não sei. Paulo gosta muito, ele sempre gosta de lembrar as defesas que o Niemeyer faz da Praça Seca, né? Que não é a pracinha bucólica, com árvore nem com banco. Sim. Que é a praça... Sim. Então eu não consigo imaginar o Paulo pondo banco. Sim.
è verdade. Sì. Quando ele puder, coloca um barzinho. Ou então, quando... Ma è verdade, è il barzinho. Barzinho, sim. E na O Largo do Café no pavilhão de Osaka. Então, uma atividade que acontece, tá vendo? Uma atividade stupida, óbvia como um barzinho, mas não o banco assim, sem função. Quando ele fez o projeto para montagem museográfica da 23ª Bienal, que foi a primeira que ele fez, depois ele fez várias. Eu estava junto, eu e o Martinho, a gente trabalhou com ele. E eu me lembro que, num certo momento, o pavilhão da Bienal muito grande, veio a demanda de que tivesse bancos para as pessoas sentarem. E aí sim ele achou justo, claro, bancos. E aí o presidente da Bienal tinha a expectativa de que ele ia desenhar um banco especialmente para ser feito, ia virar como que a cadeira Barcelona do Miguel, ia ser o banco Mendes da Rocha. Mas ele não quis de jeito nenhum fazer isso, ao contrário, ele mandou trazer os bancos de praça para dentro da Bienal. Então, o típico banco de praça, aquele de ferro, meio Art Nouveau e tal, o que gerou muita indignação, porque era como se fosse um banco pobre, um banco comum, mas o discurso era muito forte. Você pegar o banco de praça e botar dentro da Bienal, aí sim, né? Sim. Mas não na praça por urbana. Sim. Outras perguntas? Daniel, de forma geral, assim, você consegue explicar para a gente por que você escolheu Paulo Mendes? Para minha pesquisa ou para essas aulas? Não, para sua pesquisa. Olha, é uma... Você como italiano... Vou te dar uma resposta muito decepcionante, acho. Não, eu conhecia alguma coisa do Paulo antes de começar a pesquisa, porque, por exemplo, a Casa Bella já tinha publicado bastante coisa dele, então conhecia, mas conhecia a Praça do Patriarca, a Pinacoteca, poucos projetos. E foi na encomenda de um editor. Então, eu, quando comecei, fazia uma ideia muito vaga do Paulo. Não foi, é o único livro que eu escrevi na minha vida, é a única pesquisa que eu fiz na minha vida que não começou com a minha paixão e estratégia, uma escolha. Foi o contrário. Foi uma sorte incrível. Mas eu gostava muito, mas é um conhecimento muito superficial. E então... acho que não é uma resposta muito interessante. Todos os outros livros, eu quis fazer aquela coisa daquele jeito, naquela maneira, naquele momento, com aquela intenção. O livro do Paulo é o único que não foi assim. Mas é verdade. Daniel, Sim. você hoje acabou citando Veneza, quer dizer, fazendo esse paralelo com o trabalho de Montevideo. Você montou uma coisa, você mostrou algo que para mim foi surpreendente, que foi a citação do Rossi. O Paulo, da mesma maneira que ele talvez tenha lido o projeto de Utopia do Tafuri, ele leu o Rossi? Ou isso você não sabe? Olha, eu acho que não. Podemos dizer com certeza uma coisa. O livro fundamental do Aldo Rossi, que é l'Architettura da Cidade, o Paulo não leu. Não tem nada a ver com o mundo do Paulo. E é um livro chato, repetitivo. O Paulo nunca poderia chegar mais de página 15 daquele livro. Se alguém me emprestou, o Paulo não leu. Então, aí, ainda que fique na casa do Paulo, o Paulo não leu. Não, são temas outros que não são de interesse do Paulo. A arquitetura do Rossi, acho que não interessa ao Paulo, também. É o teatro del mondo que interessa ao Paulo. E não é o projeto, a forma, o ottagonal, é a arquitetura flutuante. Pronto. E Aldo Rossi para o Paulo é arquitetura flutuante. Não tem outra coisa, acho. Você sabe se ele leu Gregotti, Território da Arquitetura? Porque aí é o território... Sim, claro.
Eu acho que não leio, mas essa aqui já poderia ser uma leitura de interesse do Paulo. Eu nunca encontrei algum indício disso. Eu acho que não, mas poderia ser. O Paulo não é um grande leitor de livros de arquitetura. É mais um leitor de poesia, é mais para construir uma poética do que para ter informações como profissional. Aliás, numa daquelas páginas daquele livro que ele anotou todo, que você mostrou, tinha o Arnaldo Antunes. Você viu? Sim, é verdade. Músicos às vezes. Maravilhoso. Músicos às vezes. Mas poucos. Tafur é uma exceção. Não tem muitos. Alguns sim, mas não tem muitos autores de ensaios. E às vezes que ele lê ensaios, são leituras incompreensíveis. E uma vez eu cheguei lá e me falou: acabei de ler mais uma vez esse artigo sobre o Dom Quixote. E eu pensei, quando eu li esse artigo, que, agora não me lembro como que era, mas tipo que Niemeyer é Sancho Panza, Lúcio Costa é Dulcinea e não sei o quê. Paulo, posso ler? Pensei, putz, vou entrar na mente daquele homem. É um ensaio chato sobre o Dom Quixote. E foi muito interessante isso, porque eu entendi quanto que a interpretação dele, a leitura dele é deformada. Mas é interessante, deve ser assim. É um artista que pensa assim. É óbvio. Mas digamos, esse aqui, o tema da Baía de Montevideo, eu escolhi como um pretexto para fazer esse tipo de análise, porque temos bastante indícios. Mas senão é um exercício impossível na cabeça do Paulo, porque é um labirinto. E aqui temos Venezas de que ele fala 1000 vezes, a Baía de Montevideo de que ele fala 100 vezes, temas como técnica, construção do território, que são temas típicos, a gente pode ter um controle mais ou menos para não falar bobagens completas, ou 100%, mas senão é muito perigoso, porque é fácil ficar perdidos e fazer interpretações muito forçadas. Quando a gente pintou no chão, em Vitória, naquela exposição, isso, volta. Um detalhe que ele sempre faz questão, não sei se quando você fez em Milão isso aconteceu, mas porque é uma janela, né? Essa baía, você pode rodar ela e enquadrar nesse retângulo maior como for necessário, mas ele sempre quer que o norte esteja no norte real. Não sabia. É bonito isso. Não sabia. Então isso é implantado como se isso Com a orientação certa. A Milão não, porque o Milão ele não sabia nada. Não participou. Eu não quis que ele participasse e ele não quis participar. Foi perfeito. Mas é o que eu falei antes da posição diferente de nós. Então, ele quis ficar surpreendido pelo jeito como eu fazia a exposição. Então, queria não ter nada a ver, queria se ver de fora. A intriga para ele era chegar lá sem saber nada e ver como se fosse um anexo. Ver-se mesmo a partir de um ponto de vista exterior. E, então, era outra expectativa dele. Essa aqui, a sua exposição, mas é um equilíbrio entre uma visão sobre o Paulo e uma visão do Paulo.
É um equilíbrio. A minha era o Paulo se ver de fora. Depois, claro, de fora, depois de 10.000 horas de conversas e tudo isso. Mas sem a participação dele na escolha dos projetos, quais croquis, colocados como, e sem saber a cenografia como que era feita, que estava fazendo isso, que materiais. Quando eu fiz o Aero, de falar para ele, o dia antes que tinha algumas paredes de concreto, ele ficou super bravo. Não, cada material, mas não concreto. Depois viu, ficou feliz, mas ele nem sabia isso. O que você acha da cidade do Tietê? Pergunta útil, porque eu não estou dizendo que esse projeto para a Baía de Montevideo é um projeto particularmente bom e particularmente importante. Não é por isso que eu escolhi esse projeto. Eu escolhi esse projeto porque permite de fazer um discurso. É outra coisa. E eu acho que, em geral, os projetos do Paulo de tamanho urbano não são os melhores. Eu acho que ele faz o discurso mais interessante sobre cidade e território nos projetos de arquitetura. Porque é aí que tem um controle do arquiteto como que é. Quando são os projetos de tamanho maior, ficam muito programáticos, mas também muito vagos, e acho que o projeto de Montevideo, para mim, é o pior, porque é quase tecnocrático. Tietê, desculpa. Porque é quase tecnocrático, ou seja, tem essa ideia dessa implantação de uma cidade no meio do nada, a X horas de avião de São Paulo, que não parte da ideia política, parte de uma escolha do lugar, porque aí se cruza no rio, o trem, está à distância certa, mas eu acho bastante fraco. Porque, por um lado, não tem um discurso político, é uma escolha simplesmente técnica racional. E, em segundo lado, acho que tem a fraqueza de alguns dos últimos projetos do Paulo. A gente nunca não teve tempo de discutir sobre um tema importante. O Paulo faz 20 anos não tem mais o escritório. Abandonou o escritório e trabalha por cada projeto com 4 ou 5 escritórios de São Paulo, de ex-alunos. E acho que deu certo. Foi uma escolha super inteligente, por muitos aspectos. Entregou a outros trabalhos que ele não queria mais fazer. Mas, por outro lado, envolveu outros e deu possibilidade a esses outros de fazer coisas importantes. Criou uma turma de, não alunos, mas de arquitetos, mais ou menos da mesma geração, que acreditam em alguns temas em comum. Então, acho que foi uma operação inteligente e positiva para ele e para os outros. Mas, claro, que não é que é positiva ao 100%. E acho que o aspecto mais positivo, mais negativo, pelo menos em alguns projetos do Paulo, é o que dá para ver nos projetos mais... para mim, os projetos piores dos últimos anos são os projetos articulados em uma multiplicidade de prédios. E tipo Universidade de Vigo, ou a Fundação Getúlio Vargas. Porque... também. Um pouco menos, mas também. Porque nesses projetos ele não tem o controle de tudo. E então fica uma espécie de Niemeyer, do velho Niemeyer, o pior Niemeyer. Ou seja, é um croquis, depois tem um menino do escritório que desenvolve. E não é que o menino do escritório não é bom, mas é que, se vocês pensarem na loja forma, sem a reflexão sobre... com todas as dificuldades do programa, então a reflexão sobre a solução estrutural e tudo isso, é um volume retangular que não é ainda Paulo Mendes da Rocha, é uma coisa qualquer. Então, eu acho que no caso do Paulo, sem um desenvolvimento do projeto a nível meio detalhado, ainda não tem a contribuição verdadeira dele.
Então, eu acho que o projeto da cidade do Tietê tem esse defeito. É uma cidade de uma planta com cubinhos, universidade, centro, casas. Não é Paulo. Ou seja, não é o melhor do Paulo. Ainda não tem no Paulo. Então, eu acho que, paradossalmente, a reflexão do Paulo sobre o território, é por isso que o nome do meu curso é... talvez, ecco, a gente pode agora considerar isso. Finalmente, stavo mi esquecendo. Não, errei. Cidade e território na arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, porque é na arquitetura que a gente vê tudo isso muito bem. É aqui que dá para entender tudo e é aqui que fica resolvido na maneira que o Paulo pode fazer melhor. Outros podem fazer melhor a outra escala. Mas acho que o Paulo está aqui. Não só aqui. Acho que o vídeo do Pedro Cocchi, que alguém de vocês assistiu sobre o Cais das Artes, mostra um projeto de outro tamanho, mas é sempre um projeto de arquitetura, não é um projeto de cidade, é um projeto de uma arquitetura de grande nível que se relaciona com a Bahia toda, mas a partir de um terreno específico daquela cidade. Então, acho que aquele é um nível em que o Paulo é craque. E não é o ponto de vista do projeto urbano, em que tem outras que são os melhores. Ele fez o primeiro projeto para um bairro, então de nível com a idade de quase 50 anos, na metade da década de 70, a Grota da Bela Vista. Senão, ele nunca tinha trabalhado naquela escala, então é também meio normal. Não faz parte da formação dele, do hábito dele, é uma coisa que ele começou a fazer muito tarde na carreira. E, então não está acostumado, não está, acho como se não tivesse as ferramentas para fazer aquela coisa. E não tem quantidade, não tem... Ou é tecnocrático ou é lírico, mas nunca é objetivo naquela escala. Mas tudo bem. Acontece também nos melhores. Sim. Você comentou a relação do Tafuri com o Paulo. Sim. Eu não consigo entender qual é essa relação. O que existe em Tafuri nos projetos do Paulo? O que o Paulo busca? Nada, é tudo. O que ele quiser. Algumas citações. O Paulo não é um bom intérprete do Tafuri. O Paulo não pode fazer uma palestra sobre o Tafuri, porque o Paulo não tem esse tipo de cultura de colocar Tafuri na década de 70, na Itália, em relação com o Dalcro, Bruno Zevi e os outros. Nem Paulo sabe que se pode fazer uma coisa assim, ou sabe, porque é uma pessoa inteligente, mas ele não faz. Então, Tafuri é... Nos livros do Tafuri que o Paulo leu, sobretudo o Progetto Utopia, que é o livro importante do Tafuri para o Paulo, porque ele leu naquele momento importante da sua formação, o Paulo, quem sabe o que o Paulo pensa naquele livro? A gente sabe duas citações que ele sempre faz daquele livro, mas o que é que ele pensa daquele livro no total não sabemos. Mas seguramente não é uma interpretação fiel ao texto do Tafuri. Então, não tem uma resposta. Quem sabe? O que é que ele buscou? A pergunta é, de fato, quase que o Tafuri parece ser um pensador oposto, né? Ou que Sim. uma certa lírica do Paulo. Quer dizer, o Argan estaria mais próximo. Né? Talvez sim. Mas o Tafuri, essa negatividade meio frankfurtiana... Sim, sim. É uma coisa... Sim, mas agora non mi lembro outra citação che sempre o Paulo faz do Tafuri, che è è tipo, non sto mi lembrando, ma è sobre a outra citação típica, que é a citação que ele fez a primeira vez que foi no escritório dele, é sobre a impossibilidade de fazer arquitetura agora. E feita por um arquiteto é absurda. Non sei come Paolo consegue citar aquela frase
fazendo um arquiteto. E, claro, não é um autor perto do, que a gente poderia imaginar que seja perto do Paulo, que seja afim. Ele buscou alguma coisa e construiu uma outra. Fez uma... Essa é uma coisa importante no Paulo. A fonte é pouco importante sempre. Porque é uma fonte que atravessa 3.000 quilômetros antes de chegar no lugar onde você reconhece. E quando você reconhece também é outra coisa. É por isso que eu acho interessante o pilar do Cais das Artes. Se tiver Veneza lá, é uma Veneza inventada. Não é a Veneza. E o Paulo não sabia que aquela era a Veneza. Mas no raciocínio dele, se eu entendi bem, aquela é Veneza. Mas não é Veneza. Não é que ele pensou, vou fazer Veneza, então coloco o pilar no meio da água. Não tem esse raciocínio lógico. Não é lógico o raciocínio. E a estrutura dessa casa não é nada lógica também. Curiosa, né? 4 pilares juntinhos e uns... 4 pilares, essa aqui dá para ver muito bem aqui. Tem 4 pilares que ficam muito perto e balanços de 6 metros, acho. Mas aqui acho que foi simplesmente para... Então, nas pranchas que eu vi, tem pouquíssimas pranchas. Eu encontrei nos proprietários 3 pranchas, xerox de pranchas, então eu não sei exatamente como que era a rocha que estava ali antes, mas eu pensei que era a única posição em que poderiam ser feitas as fundações. O proprietário era engenheiro calculista de fundações. E depois se tornou psiquiatra. O Paulo acha que seja doido, porque um cara que era engenheiro, que se tornou psiquiatra, deve ter grandes problemas. Só por isso, Então, eu penso que tinha aquela explicação. Senão é estranho colocar os pilares tão perto. Não, é um gasto de ferros e de... Mas é uma casa que está ficando muito bem conservada. Agora está sendo feito um restauro nesse momento, porque, como dá para ver aqui, tem alguns ferros que são... E aí também é um espelho d'água? Sim, sempre, quase sempre. A partir dos 60, mais ou menos, quase no começo, o Paulo quase sempre faz a cobertura com esses 10 centímetros de água que servem para isolar do ponto de vista térmico, naturalmente, mas do ponto de vista da impermeabilidade, porque sempre está molhado, então a borracha, qualquer material, não tem deformação nenhuma, e na cabeça do Paulo, porque assim, com a água, o concreto não termina, depois de 28 dias, a melhorar suas propriedades, mas continua por sempre melhorando, em 8.000 anos vai continuar a melhorar. Então... Não, é verdade, não tem borracha, é só concreto, é verdade, você tem razão. E a coisa engraçada é que... Sim, é verdade, óbvio. Errei. E a coisa interessante é que o problema que surgiu é que... A dengue. Então o Paulo teve que encontrar o peixinho que come... O tipo de peixinho que come... sim. Essa aqui é técnica inteligência. É o oquilau. Encontrar o peixinho é o oquilau. É exatamente isso. E também, essa aqui é uma pergunta, obrigado, é o tema da nossa aula de hoje. A vida do concreto. Está no projeto, está na ideia do projeto, está no raciocínio.
é lindo ver a ilha, a natureza, a paisagem e perto dela a inteligência. Obrigado pela pergunta. In quasi todas as casas do Paulo é assim uma cobertura. Agora são 10 horas. Pode ir. Tá? Então, obrigado e até.